Olá, meu nome é Luiz e este vídeo é para gravar o meu testemunho como crente em Jesus Cristo, sobre as coisas que aconteceram na minha vida nos últimos anos. Tudo começou há cerca de 15, 16 anos atrás. Eu era um jovem, estava num dia de domingo usando computador, numa tarde qualquer, e eu senti de repente um mover no meu coração com uma profunda vontade de ir à igreja. Não sei de onde veio, mas eu inexplicavelmente fui. Fui sem pretensões. Cheguei a uma igreja evangélica, estava tocando algumas músicas, né? E começou a tocar uma música que eu conhecia desde a minha infância. Cantei essa música e ao mesmo tempo que eu cantava de coração, eu fui batizado no Espírito Santo. Fui tomado de uma profunda alegria e chorava e cantava. E deu tudo certo. E a partir desse dia, muitas coisas bonitas começaram a acontecer na minha vida. Porque eu decidi abrir mão de muitas coisas que eu tinha, por exemplo, relacionamentos, que eu mudava de um para outro, entre outras coisas, de gastar horas no videogame, e troquei isso em favor de ter mais dedicação à palavra de Deus, que seria no meu caminho prestar atenção se tem alguém passando necessidade, daí desviar o caminho para ajudar aquela pessoa, de estar mais atento à palavra de Deus, de viver em amor. E passei a orar, passei a jejuar, a ponto de que eu, em orações, sentia a presença de Deus. A presença de Deus se manifestava fisicamente no meu corpo. E muitas coisas bonitas começaram a acontecer. Foram várias, eu não quero estressar várias histórias, mas eu vou contar uma delas. Certa vez, voltando do trabalho, à noite, eu fui abordado por um jovem, né, que estava passando necessidade, e ele me pediu dinheiro. Tinha algum dinheiro no meu bolso, que era do meu estágio, um pouquinho que eu ganhava, e eu dei para ele, né, falei: Deus te abençoe. Ele arregalou o olho, surpreso com a atitude, e disse: você também, amém, amém. E algo me tocou para depois conversar com essa pessoa, com esse jovem, né? E eu voltei e falei com ele. E ele me disse que morava numa comunidade ali perto. Isso foi no Butantã, em São Paulo. Ele morava numa comunidade ali perto, na comunidade do Rio Pequeno, perto do Portão 3 da USP, seguindo a Corifeu. E até me convidou depois para conhecer a comunidade. Eu fui tocado e disse que hoje não. Depois, no outro dia, pode ser. Né? A gente combinou um outro dia de se encontrar para conversar mais sobre Deus. E tivemos alguns encontros em que ele me contava da vida dele e, e perguntava coisas sobre Deus, né? Eu estava ali para explicar, movido por um profundo despertar do Espírito Santo, sabe? E esse jovem, ele estava todo sujo, ele era um ex-presidiário, ele me contou, e ele tinha várias feridas no corpo, várias pústulas em carne viva, né, que ele me disse que era de HIV, AIDS. A AIDS já manifesta no corpo dele, que ele tinha adquirido na penitenciária. E ele lamentava muitas coisas em relação à vida dele, porque a mãe dele era crente, né, também não tinha muitas condições, passava também necessidade lá na comunidade que ela morava, mas que queria chance, né, de mudar de vida, de fazer alguma coisa diferente. E nós tivemos 2, 3 ou 4 encontros, alguma coisa assim, tempo suficiente para termos conversas, né, a respeito disso. E eu falei de Jesus para ele. E em uma dada oportunidade nós nos encontramos, né, sentamos num banco, começamos a conversar. E eu perguntei para ele se ele queria ter uma vida diferente, porque em Jesus Cristo ele conseguia ter uma vida diferente. E ele disse que sim. E daí fizemos 2 orações. Em uma oração, eu pedi a ele que repetisse comigo, né? Que ele pedia a Jesus Cristo perdão pelos seus pecados, pedia a Jesus que o aceitasse como Senhor e Salvador,
e que desse a ele uma nova oportunidade, uma nova vida. E depois dessa oração, eu fiz uma oração, impondo as mãos sobre ele, pedindo a Jesus Cristo que o curasse e que ele pudesse honrar, né, esse voto de agora ter uma vida em Jesus. E saindo dali, esse rapaz foi batizado no Espírito Santo, se manifestou também fisicamente, tá? E ele foi curado ali, naquele momento, tá? Depois de um tempo eu não o vi mais, não lembro mais o nome dele, isso tem muitos anos, isso foi por volta de 2008, 2009, faz muito tempo. E muitas outras situações aconteceram. Eu vou contar uma outra. Eu conheci um outro rapaz e ele estava em conflito existencial porque ele era gay e ele tinha uma mãe crente que dizia que ele ia para o inferno, né? E ele se sentia muito triste, abandonado, porque ele dizia que a mãe dele mostrou na Bíblia que por causa dele seguir ele vai para o inferno e ele não tinha mais razão de existir. Ele era muito apaixonado pela vida, mas isso massacrava o coração dele. E ele dizia que já que eu vou pro inferno, eu quero aproveitar essa vida ao máximo, eu quero dinheiro e eu vou vender minha vida pro diabo para ter todo o dinheiro e toda a riqueza que eu puder para aproveitar o melhor da minha vida. Eu já vou pro inferno mesmo. E eu tive também alguns encontros, né, de conversas, algumas madrugadas de conversas com aquele rapaz, tentando muitas vezes desfazer, né, essa ideia na cabeça dele de que ele já estaria condenado, de que aquilo já era uma condenação, e principalmente dizendo para ele não tomar uma atitude de trocar uma vida dele quando há esperança em Jesus Cristo, há esperança para ele, há esperança de ter uma vida diferente, que ele, o fato dele se sentir daquele jeito, ou o fato dele ser gay, não era uma condenação eterna, que ele tinha oportunidade de mudar, que ele tinha oportunidade de fazer diferente e que a mãe dele estava errando em massacrar o coração dele daquela forma, trazendo uma condenação que estava destruindo o filho dele e levando ele para a morte. Não foi isso que Jesus ensinou. E ele contestava e disse assim: não, Luiz, esse fim de semana eu consegui eu vou com um grupo de pessoas para um sítio, uma área lá no interior de São Paulo, que é dedicada a esse tipo de coisa, esse tipo de prática, né, do mal, de satanismo, prático mesmo, e vou fazer um pacto lá, já está tudo acertado, vou nessa viagem, e ele me contou parte do processo, em que eles iam tomar alguma coisa, algumas substâncias, iam fazer uma viagem astral, sair do corpo, e que daí seriam feitas outras coisas, né? Nesse tempo eu levantei um jejum de 3 dias, era o tempo da semana que eu tinha, né? Eu levantei um jejum de 3 dias, e no dia que ele ia fazer essa viagem eu entreguei o jejum, né? Colocando nas mãos de Deus e pedindo a Deus que mostrasse a ele a verdade, que não deixasse isso acontecer, né? E quando esse rapaz voltou, né, na segunda-feira, eu encontrei ele já disse assim: o que você fez? O que aconteceu? Eu vou fazer, mas eu não estou entendendo nada, o que aconteceu? E ele disse: olha, eu cheguei lá para a gente fazer todo o processo, né, com o grupo, e eu fui sair do corpo, e no momento que eu saí do corpo, eu vi um anjo, em espírito forte, me bloqueando assim com a mão, que me fez voltar, e eu não consegui fazer nada. E eu relatei isso para o instrutor, né? E ele disse que algumas situações assim acontecem, mas que não havia nada para fazer, que ele não poderia fazer aquilo naquele momento. Eu fiquei feliz. A gente teve mais alguns outros encontros, mas eu também nunca mais vi ele na vida depois, né? A gente, com o tempo e com a vida, a gente foi se desencontrando. E muitas outras coisas bonitas aconteceram
durante esse processo em que eu me encontrava santificado, eu me encontrava fazendo a vontade de Jesus Cristo, eu me encontrava ajudando quem precisava, e nos encontros da vida, muitos milagres foram acontecendo. Até que algo aconteceu na minha vida, né? A gente, por vezes, dá brecha para as coisas acontecerem, às vezes, por vezes, né? A gente não está atento às ciladas do inimigo, e eu caí numa dessas ciladas, né? Eu tive uma situação em que eu pequei, né? E estava acontecendo algo assim tão bonito na minha vida, isso era tão raro, que quando eu pequei, eu fiz o que se não se deve fazer, eu me afastei, porque eu fui consumido por um sentimento de culpa. A culpa começou a me consumir. E consumido por um sentimento de culpa, né, como alguém que simplesmente, alguém covarde que simplesmente não tenta consertar aquilo que fez, eu simplesmente virei as costas. Por inocência, mas também por ignorância do não ter entendimento nas coisas que a culpa poderia causar. E começou uma fase terrível na minha vida. Terrível. Porque foi ladeira abaixo. Aconteceu que logo depois, passados cerca de 3 meses, eu comecei a fazer muito uso de bebida. Entrou na minha vida a cocaína. E festas, né? Festas como consequência também de outros comportamentos, mas principalmente os comportamentos viciosos, né? Como bebida, eu tinha o álcool, tinha cocaína, e eu tinha um grande vazio dentro de mim. Eu tinha um grande vazio. Eu comecei a ter depressão aguda. E por consequência da depressão aguda, eu passei a buscar todo tipo de anestésico para cobrir esse buraco. Que podia ser um hambúrguer, né, para matar a fome, como também poderia ser a bebida, no caso a droga, que era o pior de tudo. E isso se arrastou para cenas lamentáveis na minha vida. Eu me envolvi com mulheres, me envolvi com homens, me tornei uma pessoa ambiciosa, muito ambiciosa. Como eu tinha muito talento na questão do meu trabalho, eu ascendi muito rápido na carreira. E isso se deu um processo de cerca de 15 anos, 14 a 15 anos. E foi, então eu consegui, sendo ambicioso e egoísta, crescer muito na carreira dessa terra, desse plano carnal, né? Com um vazio existencial dentro de mim, envolto em bebida e cocaína. Eu cheguei a ser diretor de uma empresa internacional, ganhei em dólar, ganhava muito dinheiro e gastava meu dinheiro com prostituição, com cocaína, e torrava mesmo, sabe? Porque eu tinha um vazio dentro de mim que nunca se preenchia. O tamanho do meu vazio era do tamanho de Jesus Cristo. E não tem nada que possa chegar aos pés de Jesus Cristo. Né? Hoje eu sei que a única coisa que me dá plena paz e alegria é Jesus Cristo. Pois bem, depois de um longo processo de 15 anos, eu continuei. Eu fui para casa da minha mãe um tempo, entreguei meu apartamento, fui para casa da minha mãe um tempo, para poder me organizar, porque eu não estava bem fisicamente nem mentalmente, mas continuava usando muita droga. E algo aconteceu. Depois desses 15 anos, espíritos começaram a se manifestar e a falar comigo. E escreviam no espelho, escreviam nos vidros, em vidro, qualquer tipo de vidro, escrevia, né? E eu dei alguma atenção para tentar entender o que estava acontecendo, né? Argumentei até em algumas situações com aquelas frases que estavam sendo expostas para mim. E um dado dia, numa dessas, logo que começou essa interação, eu estava no meu quarto
e eu senti um profundo mover no meu coração que disse assim: vai na janela e passa a câmera no céu. Eu tô no 22º andar, tá? Na janela do meu quarto tem uma varanda e tem toda uma paisagem, que eu tô acima do nível dos prédios, então eu vejo tudo até o mar. Eu vejo o céu é limpo até o mar, né? E aquela voz me disse: vai passar a câmera pra você ver o que tá acontecendo. E eu fui. A olho nu eu não via nada, era noite, era madrugada, acho que 2 da manhã. Eu peguei a câmera e passei, a câmera do celular, sem pretensões. Passei, né? E fui ver, vendo que não era nada, mas estava escuro, por causa da noite, tá tudo escuro. Eu tive que ajustar a iluminação. Ajustei a iluminação. Quando eu ajustei a iluminação, cara, eu tomei um susto. Porque era um vídeo explícito e tinham vários demônios na minha varanda, de todos os tipos que você imaginar. Alguns pareciam animais, outros eram coisas esquisitíssimas, uns gordos, uns magros, uns altos, uns gigantescos, uns pequenininhos. E era uma cena que, em volta, né, da minha varanda, como fazendo um círculo protegendo, eu vi anjos de luz. Eram seres com roupas brancas brilhantes que brilhavam, com os braços estendidos assim, como que fazendo circundando a minha varanda, como que protegendo a minha varanda. E eu vi muitas outras coisas nesse cenário, porque no céu apareceram muitas coisas, tá? Anjos dando ordens, eu vi um cenário de guerra. Mas de todas as coisas que eu vi, o que mais me chamou a atenção e eu queria deixar registrado foi que quando eu olhei o céu lá na frente, lá no fundo, em cima do mar, eu vi a figura de Lúcifer. Era uma coisa esquisita, parecia um alienígena, mas quando eu vi, eu sabia automaticamente que era Lúcifer. Ele era muito esquisito, a não ser, parecia um alienígena. Ele tinha uma estrela na frente dele, na frente da face dele, e da boca dele saía um dragão. Da esquerda para a direita, né? Saía um dragão. E eu olhei para o outro lado, e do outro lado eu vi um cordeiro enorme, gigante, e o cordeiro vinha, né, de frente, e esse cordeiro batia de frente com o dragão. E olhando abaixo desse cordeiro, que estava do outro lado, eu vi a mim mesmo. Era eu, adormecido, dormindo, em paz, tranquilo, uma fronte assim super serena. E eu entendi ali que era o Cordeiro, Jesus Cristo, me defendendo do dragão. E essa visão me marcou, mas foi o início de algo que foi assustador para mim, né? Foi uma experiência que o que aconteceu depois disso, espíritos começaram a se manifestar no meu quarto, né? E expor, eu vou contar o que foi exposto para mim, sem fazer um alto juízo de valores, era isso, era aquilo, tá certo? E o que foi exposto para mim foi o seguinte, que havia no meu quarto um grupo de demônios e havia também no meu quarto um grupo de anjos, e cada grupo estava fazendo um relatório a meu respeito. E esses relatórios seriam lidos na presença de Deus, né? Deus, claro, estava observando tudo, mas porque eu tinha já sido batizado no Espírito Santo, eu tinha pleno conhecimento da palavra, e eu tinha resistido muito tempo de me arrepender dos meus pecados. E a grande pergunta era: o que é que falta para você largar essa vida que você está vivendo? O que é que falta para você se santificar? E esses relatórios seriam escritos e lidos para eu ser julgado. E ali começou cerca de 4 meses e meio a 5 meses de várias manifestações que às vezes duravam a noite inteira. Em algumas dessas circunstâncias eu estava drogado, em outras eu estava sóbrio, tá? E eu fui exposto dentro desses questionamentos a muitas histórias, a muitos questionamentos, a muitas informações,
acerca de dimensões da Terra, o vórtex, várias coisas que não vêm ao caso, porque a única verdade no final de tudo é que o único caminho para a vida é Jesus Cristo. E ele tem 2 grandes mandamentos para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, muitas coisas foram expostas sobre assim, quem seria o anticristo, sobre coisas futuras que vão acontecer, de guerras que estão vindo para Israel, junto com o Irã. Isso foi me colocado. Foi colocado quando, datas, muitas coisas que eu não acho pertinente trazer, né, para cá, porque eu não vejo como edificantes, sendo que a mensagem e o propósito desse testemunho é simplesmente dizer que a minha vida só tem salvação em Jesus Cristo e que a sua vida só vai ter salvação em Jesus Cristo também. E depois de todo esse processo, né, de mais ou menos 5 meses, eu teve um tempo que eu não aguentava mais. E eu deitado na minha cama eu chorei e confessei minha falência para Deus. Eu disse: eu não consigo sozinho. Eu queria que o Senhor mudasse tudo na minha vida. Eu tenho orado há algum tempo já para que o Senhor me cure, que o Senhor mude a minha vida. E eu queria que o Senhor fizesse tudo diferente, mas eu queria que fosse tudo diferente. E naquele momento, enquanto eu refletia sobre essa mudança que eu tinha pedido para Deus, veio novamente aquele mover no meu coração, que disse: passa a câmera. Isso já era um dia à tarde, tá? Um sábado à tarde, se eu não me engano. Passa a câmera na janela e vê o que está acontecendo. E eu fui lá, essa vez era de dia, né? E eu sentei na cama para ver. E eu vi no céu um dragão com várias cabeças, enorme, monstruoso, dragão feroz, com a boca aberta, pronto para morder, como se fosse uma cabeça de cobra. Mas era um dragão gigante. E bem abaixo tinha eu. Tava a minha cabeça, meu tórax, estava eu. Mas tinha alguma coisa no meio. E quando eu olhei acima da minha cabeça, aqui assim, tinha 2 mãos gigantes fazendo assim, ó, como que protegendo a minha cabeça. E eu olhei em cima da mão, tinha uma marca escura. E eu vi que era uma marca de prego. 2 mãos gigantes. E eu vi que eram as mãos de Jesus Cristo me protegendo do dragão. Ele estava me protegendo até ali. E eu tive um encontro emocional ali com Jesus. E ele me falou para eu me santificar. E também para eu amar o meu pai, que era uma pessoa com quem eu não tinha contato há muito tempo. E eu chorava, né? E ali eu me reencontrei com Jesus. E eu sabia que eu precisava me entregar. Ainda teve alguns encontros depois, até que um dia, nesse dia eu estava muito drogado, né? E eu estava deitado e eu disse assim: eu vou me humilhar diante do Senhor e Ele me ouvirá. E eu fui e me ajoelhei de testa no chão, assim, para se humilhar mesmo, e orei a Deus pedindo que Ele me ajudasse, porque eu não conseguia sozinho, que eu precisava ter uma resposta dele, que eu precisava dele, que eu precisava que ele me resgatasse, que eu precisava que ele me mostrasse o caminho, e que eu precisava que ele me livrasse de todo mal e fosse comigo todos os dias da minha vida. E nesse momento, orando de joelhos, eu senti um toque aqui no meu peito. E foi um toque agudo, porque chega doeu, mas eu senti um toque. E eu levantei, e quando eu levantei eu estava completamente sóbrio, feliz e em paz. E a consequência desse toque, né, é um dos motivos eu estar falando esse testemunho hoje. Naquele dia eu fui curado da depressão.
eu hoje estou em Jesus Cristo completamente curado da depressão. Eu nunca mais acordei triste. Eu nunca mais senti vontade de usar drogas. Nunca mais usei drogas. Estou completamente curado. E hoje eu estou jejuando, né? Em consagração a Jesus Cristo, em consagração a Deus. E a partir daquele dia, Deus tem mudado a minha vida em todos os aspectos, em tudo. Tudo na minha vida tem mudado. Eu vim dar testemunho por causa disso. E eu vim deixar uma mensagem. A propósito, antes dos espíritos irem embora, eles disseram que eu tinha sido inocentado. Mas, né, sigo crendo em Jesus Cristo, né, vivendo pela fé. E as consequências disso, né, dessas mudanças que têm acontecido na minha vida, é que a partir desse dia eu me consagrei a Jesus Cristo, né, e tenho me santificado e crido. E eu queria deixar uma mensagem, se você está vendo isso aqui, que não existe remédio no mundo que vá curar sua dor interna, sua crise de existência, sua crise de identidade, sua depressão, que não seja Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único caminho. É a única forma de nos conectarmos com Deus, é a única forma de podermos ter paz e é a única forma de sermos salvos e termos a vida eterna. Então é um apelo também para que você busque Jesus. Se você não crê, se você não tem crença, converse com Ele, Ele ouve no seu quarto, sozinho, à noite, no seu secreto. Converse com Deus, Ele ouvirá e Ele responderá a sua oração. Busque, se você não quiser acreditar em mim, busque por conta própria, mas converse com Jesus, converse com Deus, busque a verdade. E Ele vai te revelar a verdade. Ele se revelou como verdade na minha vida. Eu sou obrigado hoje, para honrá-lo, a testemunhar e postar publicamente esse testemunho, porque Jesus Cristo salvou a minha vida, me curou da depressão, me tirou das drogas e tem feito tudo diferente na minha vida. E eu espero poder honrá-lo todos os dias da minha vida daqui em diante. Não perca a oportunidade de conhecer Jesus, porque Ele te dá vida e Ele te promete a vida eterna. Busque saber disso, procure conhecer isso. E eu lhe dou a minha palavra, crendo em Jesus, que a sua vida também vai ser diferente. Graça e paz.